Irmãos, nós estamos aqui em uma série de mensagens expondo a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Ele envia uma carta aos irmãos colossenses e nós daremos continuidade. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Nós iremos realizar a leitura do versículo 15 ao versículo 23. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé, com reverência à palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. A palavra fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pode se sentar. Irmãos, que coisa maravilhosa. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, de maneira específica, esse trecho que nós lemos, é algo sensacional. Como é lindo ver o apóstolo Paulo apresentando a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, quando eu estava estudando esses versículos, eu encontrei uma conexão com João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Não sei se vocês notaram, mas o apóstolo Paulo aqui, ele usou a mesma estrutura que o apóstolo João usou para escrever o seu evangelho. Aqui nesses versículos nós vemos Paulo apresentando à igreja em Colossos a divindade de Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo como Criador e sustentador de todas as coisas. E ele finaliza colocando Cristo como soberano sobre tudo. Quando nós nos deparamos com João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver a mesma estrutura. O apóstolo João apresentando ali ao povo Jesus como Deus, apresentando Jesus como Criador, como aquele que sustenta todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Irmãos, isso é maravilhoso. Com qual objetivo Paulo, ele apresenta Jesus à igreja em Colossos? Com qual objetivo ele apresenta Jesus com tanta profundidade teológica? Para que a gente possa entender qual foi o propósito, nós precisamos entender o contexto. No contexto da igreja em Colossos, havia falsos mestres que ameaçavam a igreja com falsas doutrinas, com falsos ensinos. Na cidade de Colossos predominava a religião
naquele momento, né, era a helênica clássica, por influência ali do Império Grego-Romano. Ali nós vemos que essa religião conhecida como a religião do mistério, que era uma mistura de crenças místicas com esoterismo, paganismo. Essa mistura, para quem não sabe, crenças místicas é algo sobrenatural, algo misterioso. Daí tinha essa mistura do esoterismo, que é um conhecimento oculto, e também o paganismo. E o paganismo são pessoas que cultuam múltiplas divindades, que nós chamamos de politeístas. Nessa mistura toda, alguns estudiosos dizem que foi dessa mistura que foi a receita perfeita para o surgimento do gnosticismo. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo ele envia essa carta. Nós vemos que é nesse contexto que começa a surgir esta heresia chamada gnosticismo. Para quem não sabe, o gnosticismo, ele ensinava que a salvação era possível somente por um conhecimento secreto. Apenas um grupo gnóstico, eles se diziam possuidores desse conhecimento espiritual, e eles viviam segundo esse conhecimento, reduzindo o evangelho de Jesus Cristo, reduzindo a suficiência da pessoa de Jesus Cristo. Este mesmo sincretismo religioso que deu origem ao gnosticismo, ele é muito presente em diversas igrejas, principalmente naquelas igrejas neopentecostais. Sincretismo religioso que não está apenas presente na igreja, mas também está ativo na vida de muitos crentes. E quando falo na vida, eu digo na vida cotidiana. Igrejas que misturam o cristianismo com o misticismo, com o paganismo. Faz literalmente uma salada, como por exemplo, quebra de maldição, água ungida, pessoas inseridas dentro de uma igreja, buscando videntes espirituais para saber o futuro. Irmãs que amam ver o signo. Irmãos supersticiosos. Qual é a roupa que eu vou usar na passagem de ano? Já viu aquele jogador que quando vai entrar no campo, ele dá um pulinho e pisa com o pé direito? Daí quando ele faz o gol, ele faz assim, ó, e mostra Jesus Cristo 100%. Um crente supersticioso. Olha, não passe debaixo da escada. Dá azar. E o que falar daqueles que fazem de coisas criadas um amuleto para a vida? Nesse contexto dos Colossenses, os falsos mestres, eles ensinavam todo esse tipo de mistura. Na nossa atualidade só mudou a roupagem. Mas naquele contexto eles ensinavam que os seres espirituais controlavam todo o universo. Portanto, naquele contexto havia uma adoração dos anjos. Eles olhavam para os anjos como figura que eram mediadoras entre Deus e os homens. Eles colocavam os anjos como mediadores. Consequentemente, com esse tipo de ensino, um ensino contrário ao verdadeiro evangelho, eles estavam, assim de maneira indireta, colocando a obra de Jesus Cristo como uma obra vazia. Eles estavam esvaziando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É como se eles estivessem ensinando a insuficiência da obra de Jesus Cristo. E Paulo, para refutar esse ensino que estava ameaçando a igreja em Colossos, ensinos contrários ao verdadeiro evangelho, ele usou de um hino. Entre várias passagens bíblicas, em específico, as cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos hinos inseridos em suas cartas, como por exemplo Filipenses capítulo 2, que fala que ele abriu mão da sua glória. Nós até cantamos aqui, abriu mão da sua glória, né? Deixou toda essa glória e se fez servo. Nós não conseguimos afirmar se foi Paulo que escreveu este hino para a igreja, ou se foi a própria igreja que escreveu esse hino. Essa passagem que nós acabamos de ler, muitos estudiosos defendem que isso é uma canção
uma canção usada na igreja primitiva. Irmãos, uma coisa é certa, a igreja entoava essas canções. A igreja, ela não só cantavam canções, salmos no Antigo Testamento, mas a própria igreja, eles criavam as suas próprias canções que eram cristocêntricas. Pastor, mas como que você chegou nessa conclusão? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo e assim vai. O ponto aqui é a canção. Os salmos, como fala em Efésio, era a canção da igreja primitiva. Como que eu chego nessa conclusão? Primeiro ponto, a forma que é escrita. A forma que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele tem critérios que é de uma canção, de um hino. O segundo ponto é a história. A história nos comprova que a igreja primitiva, ela escrevia suas próprias canções cristocêntricas, que exaltavam o nome e a beleza de Jesus Cristo. Uma geração, após a morte do apóstolo Paulo, foram encontradas 2 cartas do Plínio o Moço. Plínio o Moço, para quem não sabe, ele era um jurista, e ele descreveu no seu tempo para o imperador Trajano, e nessas 2 cartas que ele enviou para Plínio, que era o imperador, aliás, para Trajano, que era o imperador da sua época, são 2 cartas que são consideradas documentos mais valiosos e antigos da história, que estão guardados até hoje. Plínio o Moço, ele relatava o cotidiano do Império Romano. Entre várias cartas que ele escrevia e enviava para o imperador Trajano, nós encontramos apenas 2 cartas que ele faz menção do cristianismo. Então, para a história, isso é uma relíquia. Irmãos, eu gostaria de ler para vocês esse documento, que é o único documento romano conhecido que cita a respeito do cristianismo. Plínio, o Moço, olha o que ele relata. Ele fala assim: eles afirmaram ainda que o momento da sua culpa ou erro era esse. Tinham o hábito de se reunir num certo dia fixo, antes do amanhecer, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como se fora a um Deus. Irmãos, Plínio, o Moço, ele está relatando ao imperador Trajano que esse grupo se reunia pela manhã, e eles cantavam versos que afirmavam que Jesus Cristo é Deus. E isso é maravilhoso. Aqui a igreja era conhecida nesse tempo, a igreja era conhecida pela letra que cantava. Aqui ele faz um relato específico por aquilo que eles estavam cantando. Uma letra cristocêntrica, uma letra que não tem o eu, uma letra que é do homem para Deus, exaltando aquilo que Deus fez, falando da sua palavra, das suas promessas. A voz da igreja, o canto congregacional, nós vemos aqui que ele registrou e ele enviou, e hoje nós temos como relíquia algo precioso documentado. Portanto, isso fortalece a ideia, sim, que o apóstolo Paulo aqui ele estava introduzindo na sua carta uma canção que era entoada assim pela igreja primitiva. E ele não se faz resumidamente nessa passagem, mas ele também faz em Filipenses, quando ele introduz. E olha que interessante, irmãos. Para ensinar a igreja, ele usa de um hino. Por isso é importante a gente cantar canções que exaltam, que ensinem a igreja. Por quê? Porque a música ela tem uma capacidade de fazer com que o ser humano ele grave. Você pode perceber que toda música, principalmente músicas que são antibíblicas, são músicas que ficam na mente, que gravam na mente. No Antigo Testamento nós vemos Deus dando orientação para Moisés, para fazer uma canção para que o povo gravasse.
E aqui nós vemos o apóstolo Paulo introduzindo essa canção, esse hino. No versículo 15 ele fala: Ele é a imagem do Deus invisível. Interessante que nós temos na nossa atualidade esta música, colocado melodia pelo Projeto Sola, que é uma canção linda, nós cantamos no domingo passado. E ele começa dizendo assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Diferente daquilo que nós poderíamos definir como imagem, pois em nossa cabeça contemporânea, imagem não é algo exato. A imagem vem com distorção, algo imperfeito. Mas aqui nós precisamos pensar o quê? Que quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele está escrevendo em um contexto judaico, que para eles, naquele contexto judaico, a imagem tinha como definição uma representação exata, uma representação perfeita. Paulo aqui está dizendo assim: é no Filho que o Deus invisível se torna visível, a fim de que o homem contemple aquilo que é invisível. E olha que interessante, quando nós pensamos em João capítulo 1, o verbo, o invisível, se fez carne, se torna visível, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Irmãos, isso é maravilhoso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, se tornando visível a nós. E esse Deus é Jesus Cristo. A manifestação perfeita do Pai. A manifestação exata. E olha que interessante. Estava procurando o que é imagem. O que Jesus fala a respeito de si mesmo? Acompanhe comigo João 14, versículo 8 ao versículo 9. Jesus vai confirmar o que de fato significa imagem. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Ele é a imagem do Deus invisível. João 14, do versículo 8 ao 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? E eu vou repetir a palavra-chave: quem me vê, vê o Pai. Eu sou a imagem do Deus invisível. Isso é maravilhoso. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. E quando fala assim, o primogênito sobre toda a criação, não significa que ele é o primeiro a ser criado. Não é isso. O primogênito não é, ele é o primeiro ser criado. Os testemunhos de Jeová pregam que Jesus é um ser criado. Mas se isso fosse uma realidade, seria algo contrário com todo o restante das Escrituras. Jesus não seria Deus, seria algo completamente contraditório com toda a palavra de Deus, pois as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, apontam para Jesus Cristo como o centro, como o Senhor, como Deus de todo o universo. E nós encontramos uma profecia há muitos anos atrás, antes do nascimento de Jesus Cristo, falando que ele seria o primogênito. Por isso que Jesus fala assim, os salmos falavam a respeito de mim. Nós vamos ver o que os salmos vai dizer. Salmo 89, versículo 27. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Salmos 89, 27. Também nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Na época do apóstolo Paulo, o primogênito era aquele que tinha direito a tudo. O primogênito é o primeiro que herdava tudo, todas as coisas. É aquele que dominava tudo. Quando Paulo está escrevendo aqui, quando ele começa falando que ele é a imagem, que ele é o primogênito sobre toda a criação,
ele está refutando ensinos que ameaçavam a igreja, mas também ele estava exaltando quem de fato Cristo é. E quando ele está afirmando que Jesus Cristo é o primogênito sobre toda a criação, Paulo está afirmando que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E observem comigo que quando nós damos continuidade ao versículo, o próprio versículo responde o que significa primogênito de toda a criação. Acompanhem comigo. Fala assim, voltando para Colossenses, tá? Fala assim, ele é o primogênito de toda a criação, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas para ele e para que o nome dele seja glorificado para ele. Irmãos, e é muito semelhante com João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando nós começamos a analisar as conexões que as Sagradas Escrituras têm, irmãos, é algo impactante. Eu falava essa semana para minha filha que a Bíblia, a palavra de Deus, é um dos maiores milagres. Pois ela foi escrita por pessoas que não se conheciam, de contextos diferentes, em épocas diferentes. Mas o autor, que é o próprio Deus, inspirou essas pessoas. E como é lindo ver a beleza das palavras do Senhor. Jesus, como primogênito de toda a criação, é aquele por meio de quem e para quem tudo foi criado. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe haveria. E toda a criação foi feita para ele. Ou seja, eu e você que aqui está, nós fomos criados por intermédio dele. E a nossa vida é para a glória dele. Nós fomos tocados por ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Paulo, ao fazer essa linda declaração, ele estava refutando um ensino herético, um ensino contrário à sã doutrina, que naquele contexto ensinava que eram os seres angelicais, que haviam criado todas as coisas, e Paulo está dizendo que não foram seres angelicais, mas foi Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele está acima de tudo. Paulo está refutando esta ideia que os seres angelicais governavam o mundo e que se esses seres angelicais eram mediadores entre Deus e os homens. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: anjos existem, o mundo espiritual existe, mas Cristo está acima de todos. Tudo está sob o seu domínio. Nenhum deles vai se Cristo não dizer vá. Tudo está sob o governo de Jesus Cristo. E Paulo fala no versículo 17, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo, não é uma parte, não é uma partícula, é tudo subsiste. Paulo está enfatizando a divindade de Jesus Cristo. Tudo que veio a existir em um determinado tempo, em uma determinada época, tudo isso foi criado. Entretanto, Jesus Cristo é antes de tudo. Ou seja, Ele é desde a eternidade. Ele é o princípio, Ele é o fim. Nunca houve um tempo que Ele não existisse. Ele é o verbo que estava desde o princípio. E nele tudo subsiste. Paulo está dizendo assim àquela igreja: Ele não é apenas o Criador, mas Ele sustenta todas as coisas.
E eu achei muito bonito no pequeno grupo de sexta-feira, algo que eu não sabia, que existe mais estrelas do que areia do mar. No pequeno grupo, nosso irmão Júnior comentou. Para quem não sabe, o Júnior ama estudar as estrelas. E ele comentou. Eu não sabia, achei isso maravilhoso. Por que eu achei maravilhoso? Porque a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele chama cada uma pelo nome. E você tem noção de quantas estrelas existem nessas galáxias? Que nós nem conhecemos. Cada uma. Um número incontável. Muito maior que o grão de areia. Irmãos, e isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, tinha um galho de uma árvore. O galho ele surge da árvore. E a árvore é a vida deste galho. Jesus é a árvore que sustenta todos os galhos desse universo. Tudo subsiste por causa dele. No versículo 18, Paulo vai dizer assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo aqui está usando uma metáfora, a metáfora da cabeça. Paulo está transmitindo a ideia que Jesus é o líder. Jesus é o líder da igreja, não é o pastor, não é o bispo, não é o presbítero, não é ninguém. É Cristo cabeça, é Cristo que é o líder, é Cristo que é o Senhor da igreja. Sendo a cabeça, é Cristo que dá a direção à igreja. E é lindo pensar nessa metáfora, por quê? Porque ser o cabeça também significa que é dele que vem a força e poder necessário para que a igreja ela continue caminhando, perseverando. Ser cabeça é ser autoridade. Cristo sendo a cabeça da igreja, Paulo está destacando algo que é maravilhoso, irmãos. Que é essa união sobrenatural entre nós que somos parte da igreja, junto com outras igrejas que são parte da igreja, unidos à cabeça que é Cristo Jesus, e Cristo governa todas elas. Nós vemos aqui uma união entre Cristo e a sua igreja. E soa muito estranho quando escuto alguém dizer assim: eu amo a Cristo, mas eu odeio a igreja. Seria como se eu me dirigisse para minha esposa e falasse assim: amor, eu amo o seu rosto, como o seu rosto é lindo, mas eu odeio o seu corpo. Quantas pessoas usam desse tom pela igreja que Cristo comprou? Não foi nem com ouro, nem com prata, mas foi com seu precioso sangue. E assim desprezam o corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Irmãos, olha que interessante. Vocês percebem que ele fala assim, ele é o princípio? Existe a possibilidade do apóstolo Paulo ter sido influenciado pelos ensinos de João. Princípio. E nós vemos a mesma conexão. Claro que sabendo que o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. E aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja? Ele é o primeiro dentre os mortos, que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Os outros que morreram e ressuscitaram, como por exemplo Lázaro, eles voltaram a morrer. Entretanto, Jesus inaugurou uma nova criação. A ressurreição de Jesus Cristo é diferente, pois foi uma ressurreição em um corpo indestrutível, um corpo eterno, glorioso e espiritual. Portanto, Jesus Cristo sendo primogênito dentre os mortos, ele tem proeminência sobre toda a nova criação. Irmãos, e isso é confortante para nós. Por qual razão? Porque todos aqueles que morrerem em Cristo,
Um dia ressuscitarão para nunca mais morrer. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverás. Ou seja, haverá o grande dia em que os nossos corpos se levantarão da sepultura, não nessa carne que nós hoje estamos, mas em um corpo glorificado. Versículo 19, ele fala assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, isso é demais para uma mente finita. Em Jesus habita todas as virtudes, tudo que é belo, tudo que é perfeito, todos os atributos, todas as atividades. Epa, faltou palavras na língua portuguesa para explicar isso daqui, mas toda a plenitude nele habita. Seu espírito, palavra, sabedoria e glória são perfeitamente revelados na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, e essa plenitude não é algo temporário, mas é algo permanente. Irmãos, isso é maravilhoso. E é por meio dele, que no versículo 20 fala, e é por meio dele. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Lindo. É através de Cristo Jesus que não somente nós, a sua igreja, aqui parte da sua igreja, somos reconciliados com Ele, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, que todas as coisas, através do sacrifício na cruz do Calvário, todas as coisas foram reconciliadas. Todas. Irmãos, quando o pecado ele entrou no mundo, ele não só deturpou a nossa imagem e semelhança, ele não só contaminou a humanidade com o pecado, fazendo como consequência um grande abismo entre Deus e o homem, um abismo impossível de o homem se achegar até Deus com seus próprios meios e métodos, mas a consequência do pecado, o estrago do pecado, não se resumiu apenas ao ser humano, mas estragou todo o universo, toda a criação, toda a natureza foi afetada pelo pecado. Havia um abismo eterno entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus Cristo através da sua cruz fez uma ponte que nos leva até o Pai. E não somente a sua igreja, mas todo o universo foi reconciliado pela sua obra expiatória na cruz do Calvário, a sua obra perfeita. O pecado arruinou sim o universo, o pecado arruinou sim a natureza, o clima, a harmonia entre os animais. No entanto, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, o pecado ele foi derrotado. Com o sangue de Jesus, a paz foi estabelecida, restabelecida, a harmonia foi restaurada. Nós hoje vivemos o já e o ainda não, mas chegará o tempo em que nós vamos viver dessa reconciliação de maneira plena. E nós vamos ver agora que Paulo, ele termina esse primeiro capítulo da sua carta, fazendo uma aplicação pessoal para a igreja. Acompanhem comigo o versículo 21 ao 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé,
sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, no versículo 21, ele fala assim: antes vocês estavam separados de Deus. Esta era a condição que a igreja estava vivendo. No versículo 22 ele fala assim: mas agora, condição atual da igreja. E no versículo 23 ele fala: continue, desde que continue alicerçados, ou seja, um chamado ao posicionamento, um chamado à perseverança diante das ideias gnósticas que existiam naquele contexto, que era uma mistura de paganismo, misticismo, esoterismo. A igreja ela precisava se posicionar. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz a memória da igreja. Antes vocês estavam separados de Deus, por causa do pecado de vocês. Mas agora, ou seja, o presente, Cristo os reconciliou pelo seu corpo físico. E quando ele fala corpo físico, é porque ele está refutando a ideia que permeava naquele contexto de que a matéria é má, mas tudo que Deus criou é bom. E ele fala, é mediante a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma vida com abundância. E essa morte de Jesus tem um propósito. No versículo 22 ele fala assim, na parte B: mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos reconciliou com o Pai, e Ele não só nos reconciliou, como Ele pega nas nossas mãos e nos apresenta diante do Pai, como homens e mulheres santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, porque sobre Ele levou toda a acusação, Ele levou sobre Ele todo o pecado, e Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. E Ele fala ali para a igreja: mas tem a responsabilidade de vocês. Vocês precisam viver perseverante. Vocês precisam se posicionar. Versículo 23, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tanta profundidade, irmãos, nesse trecho. A igreja, os irmãos e irmãs estavam sendo seduzidos. E aqui, Paulo, através de uma canção, de um hino, ele traz à memória da igreja aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo continua sendo eternamente. Diante de um contexto pragmático que nós estamos vivendo, a nossa atualidade, trazendo para a nossa realidade. Nós precisamos defender a fé, declarando com palavras e com ações que Jesus Cristo é suficiente. Irmãos e irmãs, nós não precisamos de nada além do Evangelho puro. Nós vivemos em um contexto pragmático, que é o amuleto seu, mais Jesus é igual a tal coisa. Não, Cristo é tudo. Tudo é sobre Ele e para Ele. Eu e vocês, nós fomos criados para a sua glória. Nós precisamos defender a fé, sabe de qual maneira? Vivendo a palavra, com as nossas ações, mostrando que Jesus Cristo é suficiente. Nós não precisamos nada além do Evangelho. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é
a representação exata. Ele é Deus. Ele é o primogênito sobre toda a criação. É Ele que sustenta não somente todo o universo, mas Ele sustenta de maneira específica a sua igreja, porque Ele é o cabeça. É Ele que nos direciona. É Ele que é o líder. É Ele que é a autoridade sobre esta comunidade, sobre a igreja, que prega o Evangelho. E eu gostaria dessa noite estar orando pela sua vida. E algo muito importante para a gente refletir. Jesus Cristo tem sido suficiente na nossa vida? Irmãos, quando nós buscamos outros caminhos, nós comunicamos que Jesus Cristo, Ele não é suficiente. A palavra, e o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós vivemos em um contexto pragmático em que pessoas têm buscado somente aquilo que Deus possa dar, e não aquilo que Deus é. E o apóstolo Paulo está falando, Cristo, vou apresentar Cristo a vocês, Ele é. Quantas pessoas têm buscado uma resposta em pseudos profetas, e com isso comunicam que o Evangelho não é suficiente. E o pior de tudo, são irmãos e irmãs que estão inseridos dentro de um contexto eclesiástico, dentro da igreja. E é dentro da igreja que nós temos visto coisas seduzindo os irmãos e as irmãs. E são seduções assim tão simples, como por exemplo, algo bobo. Talvez para você você não faça isso pensando nisso, mas reflita sobre isso. Como por exemplo o poder da influência. Um canal de televisão, todos usam branco na passagem de ano, e nada contra a cor. De repente você usa apenas por estética, mas a grande maioria se usa porque desejam, acreditam que o amuleto, a cor, ela tem poder. Isso é superstição. Tem poder para mudar o 2025 dela. E o apóstolo Paulo está dizendo assim de maneira literal: é Jesus Cristo que está no controle da sua vida. Tudo subsiste por causa dele. Ele é soberano. Que Deus possa trabalhar no nosso coração e que Jesus Cristo seja o suficiente. Nós precisamos somente dele, nada mais. Se existe um vazio no nosso coração, é somente ele que vai preencher, nada mais. E eu convido você, feche seus olhos, vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus pela sua palavra. Deus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Irmãos e irmãs, que o Senhor encontre nessa noite o nosso coração sincero diante dele. Deus, que o Senhor encontre sinceridade no nosso coração, pois nós estamos diante da tua santa palavra. E que palavra maravilhosa, Deus. Como é lindo, Deus, conhecer, desfrutar de quem o Senhor é. Sobre a vida de cada um que aqui está. Que o Senhor seja de fato o Senhor na vida deles. Seja na minha vida o Senhor, pelo qual tem autoridade, pelo qual o trono do meu coração está exclusivamente ao Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados e os nossos erros. Muito obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça. Sabemos que a nossa oração nesse momento está sendo recebida, porque o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. E é por intermédio do Senhor que o Pai está recebendo a nossa oração. E como isso é maravilhoso. Ó Deus, a natureza ela geme, ela chora, ela grita, ansiando o seu retorno.
ela não vê a hora de desfrutar da plenitude da reconciliação. Gere em nós este mesmo sentimento, este mesmo desejo de um dia estar diante da tua presença, podendo desfrutar e viver plenamente dessa reconciliação que foi conquistada na cruz do Calvário. Obrigado a Deus por tudo. Obrigado a Deus. No início eras a palavra, com Deus